na eternidade de Deus. Tá bom? E isso vai ajudar bastante. Bom, a Bíblia e sua história. Eu vou deixar aqui para você tirar foto. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, esse livro aqui, ele fica na minha escrivania aberto, gente. Fica assim, ó. Ele fica assim. Aí eu leio, estudo essa parte, aí volto de novo, estudo a outra, aí leio o original, aí vejo aqui. Sensacional. E é em ordem cronológica. Fácil de entendimento, não precisa ser doutor, não precisa ser formado, só precisa saber ler. Leu aqui. Bom, então eu quero preparar vocês um pouco para nós tratarmos a questão. Então, a questão da exegese, ela aponta a interpretação de algumas passagens literárias, né, específicas. E, ao mesmo tempo, em que os princípios gerais aplicados em toda a interpretação, que nós chamamos de hermenêutica sagrada. Então, quando um bom hermenêutico bíblico faz, então, ele precisa ser um bom exegeta. Então, os três é um pilar. Se você quiser ser bom nas escrituras, você não precisa conhecer o grego e o hebraico, mas tem um material para te auxiliar nas palavras, para pesquisar, material de pesquisa, dicionários que vão te auxiliar para tirar dúvidas e você mesmo fazer a sua exegese, porque eu vou preparar vocês e vou fazer a exegese na última aula, fazer uma exegese com vocês de um texto para vocês verem que a exegese exige muito carinho. Você pega o original, pega aquela palavra, traduz para o português, vê com a palavra melhor que se encaixa. Aí nós vamos lembrar da questão cultural como é importante. Eu, sendo paulista, hoje, como a nossa cultura é mista, se eu for um paulista, ou se eu for um pernambucano, na minha qualidade de pernambucano, se eu fosse traduzir pelas narinas de Deus, o Senhor soprou e derrubou as muralhas de Jericó. Se eu fosse na qualidade de um bom pernambucano, na hora de interpretar lá o texto, talvez eu poderia dizer assim, ó, e pelo sopro da venta de Deus. Aonde eu nasci, chamava muito de venta grande, venta pequena. Isso, ventão. Imagina na hora de você pegar esse português. Português não é brincadeira, não. Transilim. E o camarada falou lá no Pernambuco, você quer que o pão transilim? Transilim? Rapaz, eu sei o que é isso, não estou lembrado. Eu lembrei, na hora que ele falou, estourou na minha mente o que era, sabe? Eu ri demais, porque eu lembrei. Era algo que eu tinha esquecido e quando ele falou, eu lembrei. Aí eu ri foi disso, porque eu tanto tempo que eu ouvi essa palavra. Transilim é colar. Colar? É, colar. Olha Ele só. tá dizendo pra mim, você quer comprar um colar? Transilim. Transilim. Essa é nova. E aí, como você ia traduzir? Não é verdade? Colar, cordão, né? Colar, cordão, é verdade. A Bíblia olha só, a Bíblia é, ao mesmo tempo, humana e divina. Exige a nossa parte e tarefa de interpretar. Então, eu, particularmente falando, hoje eu estou conversando com vocês sobre uma disciplina chamada exegese e dizer para vocês. Quando se fala em estudar as Escrituras e entender as Escrituras, não é brincadeira. Tem textos que tem textos do Novo Testamento que você só consegue entender à luz do Velho. E tem textos do Velho Testamento que você só consegue entender à luz do Novo.
Um interpreta o outro. O antigo interpreta o novo e o novo interpreta o antigo. Como é que você vai fazer? Dependendo você lendo só um texto. Por isso que eu falei com vocês na aula passada que eu tive uma época que eu li muito o livro do Apocalipse, só que eu não li Daniel. Eu li muito Apocalipse e não li Daniel. Quando eu fui estudar Daniel, é que eu entendi que Daniel é Apocalipse, que Daniel é revelação. Que do capítulo 1 ao capítulo 6 é história. Do 7 ao 12 de Daniel é revelação. Quando eu fui estudar Daniel, eu entendi que quando você estuda Daniel, você entende que Daniel é o início da revelação do Apocalipse no Velho Testamento. É Deus se revelando no Antigo, em períodos diferentes, para profetas diferentes, períodos e épocas diferentes, reis diferentes, e se revela para João na ilha de Pátimo, no final quase da sua vida, e dá revelação, e pede para ele escrever, e abre o livro. E Daniel faz uma coisa no livro fantástico, Daniel 12. Você encontra Deus, Daniel encerra as palavras deste livro. Lembram? Porque para mim, até explicar uma coisa para vocês, é muito bom a gente ler o texto, para a gente dizer que Jesus ter dito, né? Sabe quando a gente diz uma coisa, Jesus disse, você vai olhar e Jesus não disse nada daquilo? Vamos ver aqui, peraí. A tradução fala sela também, né? Sela. Sela as palavras deste livro, até o tempo do fim. Daniel. Deixa eu ver aqui se acha. Até que o Daniel recebe a revelação de Jesus, é a mesma de João, só muda as palavras. Não significa o mesmo. Daniel 12. Deixa eu ver aqui, capítulo 12. Versículo 13, olha que legal. 12, 13, deixa eu ver. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás à tua sorte no fim dos dias. Não é esse texto. É o versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. 12, 4. Até o fim dos tempos, ou do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência, 12:4, se multiplicará. Aqui, o livro é selado. Aqui, o livro é fechado. As revelações param de ser dadas a Daniel. Só que aí, quando você lê, e quando você lê o livro do Apocalipse, você já encontra o livro, o selo, sendo aberto. Quer ver? Apocalipse. Agora, eu estou saindo, agora nós vamos sair do antigo e ir para o novo. E como as linguagens de homens que viveram em épocas diferentes, é como se eles vivessem no mesmo tempo. Aí que está a questão da inspiração canônica dos livros, plenária e verbal. Deus inspirava cada um deles. Aí, vamos ler. Aí que eu digo que exige um pouquinho de comunhão com Deus, tudo, tempo, porque a tarefa humana é a labuta do estudar. A exegese exige tempo para interpretar. Ela é humana e divina. O que eu, como humano, sou totalmente limitado, vou tentar fazer para entender um Deus que é entendível, inexplicável,
Então a gente tenta, né? O teólogo tenta, nós tentamos dar algumas respostas, tentamos entender algo que ele deixou e só através de uma boa interpretação. Apocalipse. Deixe-me ver que essa não é a minha Bíblia de cabeceira. Vocês têm esse negócio de Bíblia que vocês leem? Tem, né? E essa aqui ainda tem dicionário, harpa e tudo. Aí a minha fica à vontade. Aí na minha cabeça já está tudo mapeado. Quando eu abro a Bíblia, onde está, o que eu marquei. Aí essa aqui, como ela é robusta, e não é Bíblia de estudo, que eu não sou muito assim de ler Bíblia de estudo. Assim. A Bíblia de estudo é só para na hora que eu estiver estudando. Estiver lendo alguma coisa, é mais Bíblia mesmo. Eu para estudar, eu gosto de Bíblia assim, seca. É, né? Isso mesmo, estudando as palavras. Apocalipse. Deixa eu pegar o primeiro. Do primeiro, né? Agora, deixa eu só mostrar uma coisa importante no primeiro versículo de Apocalipse. Ó. Agora, essa questão que a Bíblia é humana, divina, e Deus deixa partes para que venhamos entender. Ó. Primeiro, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo, e enviou e as notificou a João, seu servo. Posso fazer uma pergunta? De quem é a revelação? De quem é a revelação? Só nesse versículo aqui. De quem é a revelação? Jesus Cristo. Revelação de Deus. Deus deu a revelação. Nós nem vamos fazer uma exegese. Só vamos tentar fazer uma interpretação. Boa, vamos lá, vamos juntos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe... Para quê? Deve acontecer. E pelos seus... Espera ainda. A notificou a João, seu servo. Você está vendo o processo de comunicação? Deus, Jesus, anjos, João e João transferir para servos. Anjo, isso, anjo. Então só... Deus, Jesus, Deus, Jesus, anjo, homem. E isso é tão importante porque eu já começo a ler o Apocalipse entendendo que eu estou tratando já de um livro profético, de um livro de revelação. Eu já leio um livro, já estou lendo um livro e tenho consciência que é um livro de revelações. Então, o nome já é revelação. Então, quando eu leio Daniel, eu entendo que do primeiro ao 6 é história. Então, eu tenho que me localizar na história. História e depois revelação. Daniel. Então, automaticamente, quando você une Daniel, Apocalipse, Ezequiel, Isaías, aí você vai ver que a grande maioria deles estão Zacarias. Zacarias tem revelações tremendas escatológicas. Gênesis tem revelações tremendas escatológicas. Que você começa a entender que
a linguagem, entende o tempo, o período e se localiza que você está começando a ler um livro totalmente de revelação. Agora, o selo é fechado no antigo. Para Deus, o antigo e o novo é a mesma coisa, não é verdade? O que separa é uma capa. Pode observar. Na nossa Bíblia, o que separa tem Bíblia que antigamente a minha é uma folha branca. Mas antigamente era uma folha preta. Inclusive tem Bíblia. Gente, Bíblia não é caixinha de surpresa. Fala comigo, Deus. Fala comigo aqui. Eu sou de uma geração de caixinha de surpresa. De esperança. Bem-aventurado sois tu, homem valoroso, vai na frente do Senhor contigo, sabe? Coisa. E um dia eu peguei a palavra, abri, estava no meio, estava tudo branco, né? Eu falei, rapaz, Deus não quer falar comigo. Abri no meio. Tira pela fé. Tira pela fé. Quando você pega assim, Deus, eu vou te matar. Cara, não, Deus está querendo falar comigo. E pegar aquela parte que Judas foi suicidar, Então, e foi, se suicidou. Vai e mata. Vai, Judas, vai e se suicida. Oh, Deus, agora não. Dependendo do doido, né? Entendeu? Então, não dá para seguir essa questão. Agora, olha a importância. Aqui em Apocalipse, João, vamos ver aqui. 7 igrejas, fiel da terra. Aqui, vamos lá. Apocalipse 1, eu só quero achar aqui a parte que ele manda abrir o livro. Não, rapaz, não é 1 não. É o 6. Não, é a abertura do selo. É no capítulo 6 aqui, ó, que é os 4 que já é a abertura dos selos que já libera os cavaleiros. Havendo a poder um dos selos, olhei e vi um dos 4 demais. Exatamente. Isso, é o livro selado. Deixa eu achar o versículo certo aqui. É o 5. Aqui é o livro selado que ainda é Daniel. Que é a sequência do Daniel, o livro fechado ainda. O livro 6, aí já é Apocalipse da ilha de Pátimo, que em diante, já falando do livro aberto, e o livro já se abre no tempo do fim com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Deixa eu só ler, achar o versículo, me ajudem aí a achar o versículo 4. Capítulo 5 de Apocalipse. E eu chorava muito. Olha que coisa linda, né, gente? Deixa eu só falar. Olha o sentimento quando você está lendo um texto como esse. Você tem que entender o sentimento do escritor, do autor, João. Quem que escreveu? João. O sentimento do escritor. Deus revelou para ele, mandou ele escrever. Veio um anjo com ordem de Jesus para ele, tudo que você vê, escreve. Só que essa missão é a mesma de Daniel. E manda João abrir os selos. E quando ele vê tudo isso lindo, bonito, né? Aí ele diz aqui, ó. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Precisou o livro ser fechado, realmente Jesus morrer, ressuscitar, para ser digno pela morte pela morte e ressurreição, ser digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos, porque Jesus foi o digno. Porque, olha só que bonito, só nesse campo interpretativo. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Nem de olhar para ele. Versículo 5. O livro. E diz-me um dos anciões: não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Meu Deus.
Por isso que, irmãos, desculpa, não estava em épocas iguais. Gente, não estava em épocas iguais. João chorando, falou, eis aí o cordeiro. O primeiro diz assim, e vi na destra do que estava assentado sobre ele, sobre o trono, um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Era João tendo uma revelação. E o espetacular disso é João tendo a revelação, chorando, porque ninguém é digno, então eu estou chorando porque está selado. O livro está selado, não tem como ser aberto. Ele falou, calma, rapaz. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que morreu, ressuscitou. Esse é o único digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí vem Jesus, o leão da tribo de Judá, e abre o selo com sangue. Aí os 7 selos, que foi fechado em Daniel capítulo 12 a seguir, que nós falamos, e automaticamente acontece o quê, irmãos? As pragas do Apocalipse começam. Os 4 cavaleiros, Apocalipse 6, as 7 trombetas, os 6 do Apocalipse e as 7 taças. E as pragas começam a se desenvolver depois que o selo é aberto. Então, isso, você fazer essas interpretações de texto, ela é muito importante, porque você vai entender que a Bíblia não é um livro normal, que você lê ele aqui, não é um livro que você escreveu hoje, e amanhã é o jornal de ontem, é o jornal de ontem, antes de ontem, é um livro antigo, é uma revista antiga, é um livro que tem temporal, tem um tempo escrito, e tudo isso foi no tempo de Deus, uniu todas as escritas e foi falando, unindo-se, e exige uma interpretação e um esforço humano para tentar entender o que Deus está querendo transmitir para o povo. Então, isso é sensacional. Entender o antigo, entender o novo. Por exemplo, por isso que se faz necessário, você entender a importância de interpretar para saber a importância de interpretar para poder ter sucesso na sua fala. Todo pregador do Evangelho deve, por obrigação, dominar um pouquinho. Todo estudante deve dominar um pouquinho das técnicas interpretativas. Um pouquinho, estudar um pouquinho. Porque às vezes você vai falar uma palavra e ela não é um significado correto. Dependendo da própria tradução, até que você estiver lendo. Até da região. Eu sou da região do Pernambuco. Dependendo da tradução, depois, nós vamos interpretar muita coisa, nós vamos fazer muita interpretação, e eu quero muito pegar o antigo e jogar, eu quero pegar o antigo e mostrar que o novo interpreta o velho e o velho interpreta o novo, e que a coisa mais linda é você entender que os dois são um. Por mais que a antiga aliança, por mais que o outro é o novo pacto e o velho pacto, e teologicamente, agora eu vou falar teologicamente, a Bíblia é conhecida como a infalível e insubstituível palavra do eterno Deus, teologicamente. Onde ela contém o novo pacto e o velho pacto, a nova aliança, a velha aliança. E os dois se unem. Não adianta você querer só a velha aliança, e também não adianta você querer interpretar só a nova aliança. Os dois se completam, gente. É sensacional você entender os dois. Quando eu comecei a entender isso, aí eu comecei, porque eu, novo crente, eu comecei a estudar muito o Novo Testamento. Aí daqui a pouco, para entender bem o Novo Testamento, eu comecei a entender, através dos estudos, que você precisa entender o Velho.
A partir do velho, você consegue entender o novo. Ao ponto que eu recomendo hoje uma pessoa começar a ler Gênesis e depois ir para Mateus. Você sabia disso? Eu. Por quê? Porque quando você lê todo o Gênesis, a história, o início, a história de Abraão, a criação do mundo, encerra ali, aí vai para Mateus. Você tem uma noção do princípio de todas as coisas, como é que Deus agia naquele período. Aí depois vai para os evangelhos. Porque tem muita gente que não sabe o que é Deus agindo em um Antigo Testamento. Que a graça é bem... O Novo Testamento, a graça é bem diferente. Mas o Deus é o mesmo. Na junção. Você ia comentar? Alguém ia comentar alguma coisa? Eu estou gostando desse desenho, não vou mentir para agradar, como diz um amigo meu. Você conseguiu desenhar? Pode falar. Professor, eu quando novo convertido, eu não gostava muito de ler Levítico nem número não. Muito sangue. Eu não gostava não, muito sangue e matança de animal, não quero saber de matar animal. Muito sacrifício. Não gostava muito não. Assim. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quem não entende Levítico não entende oferta. Sacerdócio. É o segredo do Pentateuco? Da oferta, do valor da oferta, do sacerdote. Não vai entender a oferta no Novo Testamento, vai sofrer para entender a oferta. Só vai entender, eu vou te falar, a oferta da viúva. A gente vai tomar um café. Você vai voltar com esse assunto para nós conversarmos. Calma, esse é pentecostal mesmo. Nem termina de cantar o hino, ele não canta o hino todo. Ele para na metade e começa outro. Se deixa, senão. É assim, pentecostal é assim. Nós abrimos esse culto em teu nome a Jesus Cristo. Aí depois. Calma. Segura, a gente vai. É muita coisa. Fique tranquilo, eu estou com você. Hã? Por que, pastor? É muita emoção. É muito bom. É emoção. A gente é muita emoção, é coisa boa vindo. Aí você quer saber de muita coisa. E se eu solto tudo, aí completa. Acaba atrapalhando. Pode ser, mas atrapalha a linha de raciocínio e eu vou chegar nisso aí. Tá bom? Mas só de Levítico e só para... Vamos tomar um café e voltar, eu começo com Levítico. Na questão interpretativa. Se você não estuda Levítico, entende Levítico, essa questão do sacerdócio, você pega um Novo Testamento e não entende que o sacerdócio existia, que os sacerdotes tinham, como era que o dinheiro chegava ali, como que eram as ofertas. E a gente só olha para o sacerdócio, para o Novo Testamento, e quando vai falar de ofertas, a gente só se lembra da... Malaquias 10, que tem um significado, e a oferta da viúva, ela deu tudo que tinha. Então eu vou falar duas coisas para nós tomar café. Eu não quero falar isso quando voltar, não. Posso fazer uma pergunta para vocês? E se eu falar para vocês que o maior ofertador não foi ela, em dinheiro? Tinha uma mulher que lavou os pés de Jesus, lavou o cabelo de Jesus. Essa mulher se lá lembrada pelo ato que ela fez. Judas falou assim: o que é isso, mestre? Nós poderíamos ter pego tudo isso aí e vendido. Um denário corresponde a um dia de um trabalhador normal. Ali era um arretel. Era um ano. Um ano de um trabalhador normal. Então, para nós irmos tomar café, aquela mulher lavou os pés de Jesus com um valor, era um denário. Um trabalhador normal. 300 dias, um salário. Hoje está quanto um salário mínimo? 950. Vocês não zoem comigo isso aqui. Corta isso aqui, viu? Corta para mim isso aqui. Isso aqui tá. Isso aqui, por isso que eu procurei o mapa certo, né? Eu também não posso ser bobo, né? Eu procurei um, estava difícil, procurei o outro, até eu achar a Bíblia certa.
Quanto está o salário? 800 e? 950. É mesmo, rapaz, só isso. Meu Jesus Cristo. 950. Só para... É isso mesmo. 950. Agora eu pego esse nosso 950 vezes 12. 11.400. Ok? Então, uma Retel ela deu essa oferta que está fazendo uma interpretação para os dias modernos. Mas a viúva deu o que ela tinha, né? Ela só tinha aquilo. E essa daí ela tinha e guardou. Exatamente. E tinha mais. Tinha mais. A viúva já não tinha, ela deu o que ela tinha. E essa já tinha condições de guardar, de juntar o valor. Mas quando você estuda o antigo, você vai entender um princípio. A gente só fala da viúva sem, às vezes, dar esse foco. Que o foco em quantidade nós não falamos. Dinheiro. Quando se fala em dinheiro, os cristãos, o demônio, eu não sei se entra nos crentes ou os crentes entram no demônio. Quando fala em dinheiro, é uma coisa absurda. Em dinheiro. Pá, dinheiro, pô! Aí a gente pega e entra num cramunhão. Aí, pá. Posso fazer uma pergunta? José de Arimateia. Quem foi que tirou Jesus do templo? Morto. Mais quem? Mais um senador. Nicodemos. Vocês sabem quanto que eles levaram para tirar o corpo de Jesus? 100 arretel. Que eu vou multiplicar agora vezes. Vezes 11.000. Só um. Vezes 11.400. Que vai ser igual que deram de oferta. Pode calcular. Tem que ser a calculadora certa, que eu vou escrever. 1.140.000. Foi o que levaram. Olha a oferta que um senador levou para tirar o corpo de Jesus. Por isso que a gente precisa de político, de gente rica. Aí é uma outra visão em relação ao Antigo Testamento. Aí eu teria que entrar. Aí quando a gente faz isso, fala de dinheiro. Por isso. Isso aí, né? Interessante isso aqui. Pois vocês olhem para vocês verem. E vocês vão ver que Jesus morreu. As mulheres estavam indo lá de novo para ungir o corpo de Jesus. Mais dinheiro ainda. Mas só que parece que tesoureiro é problema. Né? O ladrão é fogo. O Judas, na hora que via o pessoal desperdiçando, já tinha problema. Então, é importante você entender o Antigo Testamento, a questão sacerdotal, o que o povo oferecia, seus bens, sua propriedade, as suas ofertas, tudo que eles tinham, principalmente oferecendo, indo ao templo, oferecer sacrifício, não estavam nem aí. Era para Deus mesmo. O que era feito? Até que se pega aquele, acho que no Êxodo, que Deus pede para recolher ouro, né, para poder dar. Não sei lembrar agora o que ia fazer. Chega um momento que eles falam, não, isso daí já é o suficiente, já tá bom. Que o povo dava. Eu vou falar uma coisa para você. Um dia me fizeram uma pergunta. Olha como é importante o Antigo Testamento. E às vezes nós focamos todo. O povo estava tão rico
tão rico, mas tão rico, quando saíram do Egito, tão rico, que o povo estava dizendo assim, minhas botas, meus ouros, entregando para o povo tudo que eles tinham. Vamos embora daqui. Morreu nossos filhos, morreu tudo no Egito. Toma que tudo que tinha, leva roupa, leva tudo. O povo tinha ouro e saíram. Ao ponto que Moisés deu uma saidinha. O povo construiu o quê? Outro dia a gente faz o cálculo do bezerro. E quem foi que fez o bezerro aqui não fazer o bezerro? O líder. Sai do líder. Exatamente. O pastor tá muito crente não. Ouro puro, dinheiro. E o povo deu. O povo queimou e o povo... Precisamos ver alguma coisa. Ouro puro. No deserto, meu amigo. Ouro. Agora volta para a era saída do Egito. Egito, saída, Monte Sinai. E o povo com ouro, com dinheiro. O povo estava rico. Deus é tremendo. Por isso da prosperidade. Por isso que a prosperidade de Deus, ela é independente de você acreditar ou não. Por isso que uns são prósperos e outros não. Prosperidade tem questão de fé. O interessante disso, pastor, é que justamente nesse texto é que a gente analisa o povo que era pobre, escravo, saiu como rico e não gastou dinheiro com água, nem com comida e nem com veste. Olha, eu vou falar uma coisa. Deus pagou, teria que ficar os 400 e poucos anos. Foi 450, gente, escravizados? 430, 450. Escravizados, Deus pagou seguro, fundo de garantia, 13º. Deus pagou tudo. E pelos que morreram ainda. E não gastaram R$1. Entendeu? Mas é uma outra história. É a lei da compensação. Vamos tomar um cafezinho? Aí nós voltamos daqui a pouquinho. Tá bom? Deus abençoe. O segredo do nosso sucesso é você. Obrigado.